A graça e a paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, seguidores, inscritos e os que estão compartilhando e estão fazendo parte desse projeto. Que Deus abençoe vocês, dê sabedoria e entendimento para conhecer, praticar e viver a palavra do Senhor Jesus. E conhecer quem é Jesus. Amém, irmãos? Esse é o que eu desejo para vocês. E o trabalho que eu estou fazendo aqui é ensinar vocês a se fortalecer na fé, crer que Jesus é o Filho de Deus e veio para salvar. Amém? O canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube, ele veio para isso, irmãos. E é o que mais estou trabalhando, é buscar conhecimento, orar e pedir a direção do Senhor Jesus. E eu quero dizer para vocês, meus amados irmãos, que confirmar, testificar o que está escrito, que aquele que crê em mim, aquele que ouve as minhas palavras e guarda meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. E essa palavra, meus amados irmãos, está se confirmando dia após dia na minha vida, comigo. Ontem eu falei a respeito daqueles falsos pastores, e o que eu mais estou trabalhando é porque vem em mim um poder, uma palavra, de uma forma que eu fico paralisado com as coisas que vêm. Quando a palavra do Senhor me diz, profetiza ou fala para esse povo, eu estou irado. Eu estou passando para vocês conforme a palavra vem para mim. E eu vou falar para vocês, se vocês estão duvidando que eu estou falando, que Jesus fala, aliás, Jesus nem fala comigo. Quem fala comigo é os anjos e o Espírito Santo que testifica de Jesus para mim. E para todo aquele que está no mesmo nível de conhecimento e de fé que eu. E hoje eu quero esclarecer isso, irmãos. Se vocês estão duvidando, não acreditam, eu faço um desafio com vocês. E eu vou dizer para vocês, irmãos, talvez tenha alguém que tenha mais fé do que eu, desenvolva mais do que eu, mas eu, nesses 14 anos que eu estou estudando a palavra do Senhor, agora que Ele está começando a me revelar os segredos e os mistérios que cada palavra tem. E eu vou mostrar para vocês isso aqui na palavra. Eu quero dizer para vocês, irmãos, estou falando, passando para vocês o que eu recebo de cima. Se vocês duvidam, acham que eu estou falando coisa errada, que eu estou me exaltando, faça como eu. Abandone as coisas do mundo, comece a se desprender das coisas do mundo e comece a estudar a palavra. Pedir direção, pedir sabedoria. Eu não sei quanto tempo vocês vão levar. Eu sei que eu já faz 13 anos. E já fez 13 anos, estou nos 14 anos. Estudando a palavra, buscando conhecimento, orando, meditando na palavra para me entender. Dia e noite. Só quando eu estou dormindo que eu não estou pensando, mas eu sento no sofá ali e fico meditando a palavra depois que eu leio. Pedindo para o Senhor Jesus, pedindo para me orientar, precisa me mostrar. Vocês vejam bem, irmãos, por que Jesus falava em parábolas? A parábola, meu irmão, é um sentido, é uma maneira que Jesus tinha para expressar a palavra para ele, que só entendia quem cria nele.
E quem crê nele vai entender as parábolas do Senhor. Porque quem não crê, quem duvida, não tem esse discernimento da palavra e não entende. Por isso está escrito que os apóstolos perguntaram para ele, mas por que o senhor só prega em palavra? A parábola é só para aqueles que têm entendimento. E quem tem entendimento é só aqueles que crê nele, confia, confessa seus pecados, pede perdão e não vive no pecado. O justo, esses é os que recebem ou são revelados os mistérios, os segredos, e os que entendem o que Jesus fala. Porque, meus irmãos, aliás, eu faço um desafio. E eu duvido que se você não estudar daqui 5 anos, você levantar de madrugada, todos os dias, 3 horas da manhã, orar, meditar a palavra, antes de dormir, e levantar de manhã, e orar e pedir, Senhor Jesus, a palavra, o discernimento. E se em 5 anos você não começar a entender, continue, que talvez nos 10, nos 12, ou nos 7 anos você comece a entender. Porque eu já conheci pessoas que estudaram a Bíblia, a palavra do Senhor, 6 anos. Para estudar a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. O cara estava vendendo cachorro-quente na rua. Por quê que Deus, Jesus não usou ele, não chamou ele para pregar a palavra e levar para outras pessoas o conhecimento que ele tinha da palavra? Porque ele só leu. Ele não pôs em prática. E aqui eu vou começar, meus irmãos, porque está escrito em João 12, 44. Olha só aqui. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas, na escuridão. No 47, João 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Aquele que ouve as minhas palavras e não crê, é os que estavam que não entendiam as parábolas. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho falado de mim mesmo, aliás, que tenho falado, é de mim mesmo, mas o Pai, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento. No 48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem eu julgue.
A palavra que tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Aí, irmãos, eu deixo com vocês essa pergunta. Você está rejeitando a palavra do Senhor? Você está ignorando ela? Você ouve ela agora, daqui a um pouco você esquece tudo, você não guarda para você? Então veja o que vai acontecer. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo como o Pai me tem dito. Se você rejeita Jesus, você está rejeitando Deus. Porque ele é um filho de Deus, o próprio Deus. E isso, irmãos, é o que leva as pessoas a se condenar a ficar cego, surdo e mudo na palavra. Se vocês querem fazer um desafio para ver se vocês vão buscar o conhecimento do Senhor, então, e conhecer as parábolas do Senhor, entender, estudem a palavra. Se vocês querem ver aquilo que está escrito em João 5, 47, aliás, 37 em diante. Vou falar do 36. Essa mensagem, irmãos, essa palavra, ela vai levar a vocês se entendendo. Aqueles que entendem, mas aqueles que não entendem, esses vão estar fora do reino dos céus. Diz assim, mas eu tenho maior testemunho do que o de João. Vamos ver o 16, no 35. Ele era a candeia que ardia e alumiava, e vós quisesse alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim. Precisa mais de alguma coisa, irmão? De outro que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testifica de mim, de que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não crê. Vamos no 37 de novo? E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Agora aqui está o segredo que eu estou falando. Se você não estuda uma palavra, você não tem a vida eterna, continua um cego, surdo e mudo no Evangelho do Senhor Jesus. E é essa razão, irmãos, que eu falo para vocês, eu aconselho vocês, veja, vocês que estão indo em igreja,
Veja que tipo de pastor que você tem, o que ele está pregando, o que ele está fazendo com vocês. Porque se ele não tem o Espírito Santo, ele é um tagarela. Fala só o que ouve, o que vê, o que está escrito aqui, mas não pratica. Veja aqui o 39, irmão. Examinais as Escrituras, porque vos cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E não creres, e não quereis vir a mim para terdes vida? Ele fez uma pergunta aqui. E vocês não querem vir a mim para ter a vida eterna? Então continue aí onde vocês estão. O dia do encontro com Jesus vai chegar. E é só ele, só com ele que vocês vão falar. Não vai ter anjo, não vai ter Espírito Santo, não vai ter Deus, não vai ter ninguém lá para te salvar. O único que pode te salvar é só você. Agora, porque depois que Jesus assumiu, como diz outro, o cargo de juiz, ele vai julgar sem misericórdia. Sem misericórdia. Aí não adianta mais, ai daqui, ai dali. Acabou, meu irmão. Acabou, minha irmã. O tempo de você estudar a palavra é agora, praticar e viver ela. Porque você não sabe quantos dias de vida você tem. Ninguém sabe. A não ser aquele que se programa sua própria morte. Foi suicida. Aí eles programam o dia da morte deles. Mas se você vive segundo o curso deste mundo, ninguém sabe. E o que eu digo para vocês, irmãos, as parábolas que Jesus pregava era só para aqueles que entendiam e criam nele. Entenderam? Pelo contrário, até os apóstolos, até os próprios apóstolos estavam com ele. Não acreditavam. Duvidavam ainda, achavam que ele não era filho de Deus. Estavam com ele vendo as obras. Como está escrito aqui no livro, no capítulo 14 de João. Olha aí, irmãos. Olha só o que o próprio Felipe falou lá para Jesus, estando com ele ali, debaixo do nariz dele, aí ouvindo tudo ali na frente dele. E ele falando, quando Jesus falou, mesmo vós sabeis para onde vou, e conhecereis o caminho. Aí o Tomé, olha só o Tomé, disse-lhe, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Olha outro. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tenho visto. Vocês viram, irmãos, que ali está tudo claro, tudo esclarecido, tudo verdade. Foi Jesus que falou. Agora vocês ficam perdendo tempo em estudando e lendo lá a antiga aliança, que é o pecado, que é a lei que já foi abolida. Ficam lá perdendo tempo e se afastam de Jesus, deixam de conhecer quem é Jesus, que só o Evangelho do Senhor Jesus é que ensina o caminho da salvação. O resto é resto, irmão. Porque nós temos, eu já falei isso e vou falar de novo e mais outras vezes, não sei quantas vezes eu vou ter que falar isso. Da antiga aliança que nós aproveitamos é só as profecias e as promessas de Deus. Só. O resto já passou, já foi, não tem mais nada.
As profecias é para nós tomar cuidado e se preparar para o dia. E as promessas de Deus é só para aqueles que se santificam. Aí Felipe também outro. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Jesus se irou com isso. Ficou irado com essa pergunta de Felipe. Então ele disse, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Os caras estavam cegos, surdos e mudos ali, ó. Tudo que Jesus fazia ali na cara dele, ali embaixo do nariz dele. E o cara ainda vinha com uma pergunta dessa. E não é fácil, irmão, para crer em Jesus tem que ter força, tem que ter fé, tem que ter determinação. Não é de uma hora para outra que você começa a estudar o Novo Testamento, em Mateus e Apocalipse, e quando você chegar lá em Apocalipse já está revelando as palavras. Não é assim não, irmão. Não é. Isso exige tempo. O que Deus fez com Moisés? 80 anos Deus preparou Moisés para tirar o povo lá do Egito. Da onde ele estava, o povo de Moisés estava lá. Deus levantou Moisés lá, no meio do povo dos escravos lá, no Egito. 40 anos no exército de Faraó. 40 anos no deserto. E depois ele falou, agora você vai lá para lá e tira meu povo de lá. E mais 40 anos, que era para ficar só 40 dias. Mas por causa da rebeldia, a desobediência, a murmuração e a idolatria daquele povo, morreram todo mundo, ficaram prostrado no deserto. Pouca gente entrou na terra prometida. Quando era para ficar 40 dias, ficaram 14.600 dias. Olha só que diferença, que castigo, que deserto. E não se converteram. Murmuravam, mas por que nós lá tinha carne, lá não tinha verdura, lá não tinha tudo, lá e agora não temos nada, só temos areia. E é o que estão fazendo hoje. E o que eu mais falo para vocês, vejam o que estão fazendo na cara, nos olhos, debaixo do nariz da gente. Você sai para fora, você vê o povo como é que estão. Você abre o jornal aí, ó, na televisão mesmo, que você tem aquela telona na casa lá, pago 4.000 reais numa televisão ali, ó, mas não compro, não pago 70 reais numa Bíblia. 5 reais tem no Novo Testamento. E é por essa razão, irmãos, que Jesus disse, Mateus 24, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E muitos se apostatarão da fé. Agora vocês mesmos já sabem, não precisa nem fazer pesquisa. Ou se vocês querem confirmar, veja lá, na Assembleia de Deus, Batista, na Quadrangular, que é a igreja mais antiga. Quantas mil pessoas passaram por lá, se batizaram e saíram, então voltaram para o mundo? Outros viraram idólatras, voltaram para a católica. Vai nessas igrejas católicas, aí nesse lugar, esse tempo aí para ver. No domingo, 7 horas da manhã, já não tem lugar quase para passar nas ruas, tanto cara que tem encostado ali. Adorar quem?
Jesus é que não é. Isso não é idolatria? Não é para onde que o povo está indo? Não foi por isso que esse povo pereceu lá no deserto? É isso, irmãos. E eu tenho lutado muito com isso aí. A palavra do Senhor é só para aquele que crê nele. A salvação é só para quem se converte nos nossos caminhos, guarda a palavra, pratica e vive ela. Aí você vai ter. Quem crê em Jesus, crê em Deus, porque Jesus não fala com ninguém, quem fala é só os anjos. Quem fala comigo é anjo, não é Jesus nem Deus. E aqueles hipócritas, idólatras, ficam falando, Deus mandou falar para você, Deus falou comigo, mandou dizer, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai realizar teu sonho. Tudo lá tá velha, só barulho, não tem azeite, não tem unção, não tem sabedoria, só vive na carne pura. E ai daquele que continua ainda com esses caras, aprovando o que ele fala. Eu conheço uns irmãos aqui. O fulano de tal lá, agora às terça-feira está fazendo revelação. Enche a igreja nas terça-feiras de revelação. Olha a estupidez. Aonde que está indo esse povo? Agora você vai lá e vê o que está revelando. É só abobrinha mesmo, sabe? Porque de Deus não tem nada, de Jesus não tem nada, de Espírito Santo muito menos. Fala pelos cotovelos. Entenderam, meus irmãos? O que Jesus falou? Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Se o cara só fala abobrinha lá nas coisas, é porque ele não tem a palavra, os mistérios. E eu estou sendo cobrado disso aí pelo Espírito Santo, pelos anjos, que Jesus está muito irado com esse povo aí, ó. Estão ignorando o que ele fez. Foi crucificado, escarnecido, escarrado, chicoteado. Despiram ele, tiraram as vestes dele. Cuspiram na cara dele, foi crucificado. Tudo para salvar o povo. Porque naquele tempo não tinha ninguém salvo. Não tinha ninguém preparado para a vida eterna. Todos nós estávamos destituídos da presença de Deus. Mas por meio de Jesus, hoje nós temos o privilégio de dobrar nosso joelho e orar, de clamar. E nós temos um juiz, nós temos um salvador, um guia, uma luz, um caminho para seguir. E a vida eterna para aqueles que creem nele. Por isso está escrito aqui, no capítulo 12, 47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo. Porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem que eu julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Quer rejeitar a palavra, quer viver atrás de Isaías, Jeremias, Davi, irmão de Salomão, Naamã, entende? Eliseu. Continuem para lá. Eu quero ver se ele vai salvar vocês. Se só a palavra do Senhor tem a salvação, só Jesus tem a palavra da salvação. João, acabei de falar aqui, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Precisa mais de alguma coisa, irmãos? Então, meu objetivo, esse canal veio para isso. Para ensinar vocês, orientar, fortalecer a tua fé e mostrar a verdade. Amém? Fica com você essa mensagem e que Deus abençoe a todos. E amanhã estarei com outra mensagem que o Espírito Santo me revelar. Amém? Deus abençoe a todos.